Boa noite, Loss. Boa noite. Duas perguntinhas, se você me permite hoje abusar um pouquinho. A primeira é se você concorda que o Corinthians sai mais fortalecido depois dos amistosos do que antes. Foram 2 vitórias e um empate, saindo atrás, né, com 2-0, um pênalti perdido, quer dizer, é sempre difícil sair atrás com 2-0. E a segunda, hoje a gente teve uma noite diferente, eu não sei se você percebeu como eu, mas com mais de 15 mil mulheres, né, um frisson diferente, mulheres gritando, enfim, mulheres torcendo, quer dizer assim, foi uma noite especial, foi a noite mais feminina aqui da Arena com essa ação que o Corinthians fez. Então eu queria que você comentasse um pouco esse lado também, por favor. Respondendo a primeira pergunta, a gente sai muito mais fortalecido. A pausa realmente foi boa para a gente poder readquirir a nossa confiança, readquirir o olhar leve, né? Certamente a torcida também sai dessa forma. É claro que agora a gente precisa traduzir isso nos jogos que vão valer os 3 pontos, nos jogos que vão valer as classificações. Em relação ao estádio, ficou muito nítido e muito claro, né? Até o tom do grito estava um pouco mais fino. Minha esposa, minha filha também estavam presentes aqui, era uma dessas 15 mil, então é um ambiente bacana. Eu acho que quando tem as mulheres no estádio, dá uma referência familiar, é muito legal. Essa iniciativa do Corinthians foi muito bacana e espero que se repita, porque o estádio, durante os 90 minutos, ficou apoiando, mesmo quando a gente estava perdendo por 2-0. Loss, tudo bem? Boa noite. Boa Sua noite. filha, sua esposa também pediram o Pedrinho, porque em determinado momento do jogo a torcida do Corinthians começou a gritar bastante o nome do Pedrinho, que entrou, inclusive fez gol e foi bem. Queria que você falasse um pouquinho da atuação do Pedrinho e também essa missão de reorganizar o Corinthians. Perde o Balbuena, que é um dos líderes do elenco, para muita gente é o melhor zagueiro que atuava no futebol brasileiro até outro dia, perde o Maicon, perde também o Sid Clay. Como vai ser essa missão de reorganizar o Corinthians? Olha, não sei se elas pediram, normalmente elas ficam mais quietas, né? Boa parte do estádio sempre pede o Pedrinho, não é uma coisa agora, já vinha desde o ano passado. É um jogador que a torcida gosta, tem o drible, e isso todo pessoal que gosta de futebol gosta de ver. A atuação dele conseguiu traduzir em gol, né? Coisa que muitas vezes ele construía muitas ações e não conseguia transformar isso em eficiência, em números que são importantes para a equipe. Hoje ele foi importante nisso, assim como foi o Marquinhos Gabriel, que construiu o lance do jogo, né, do gol dele. Uma vitória pessoal, conseguiu trabalhar muito bem pela esquerda, junto do Danilo Avelar, junto do Rodriguinho, depois do Rodrigo Figueiredo. Eu acho que todos os atletas que entraram hoje tiveram um grande rendimento. Tudo bem, Loss? Boa noite. Passados esses amistosos, né, o Corinthians reinicia na semana que vem a segunda parte da temporada, e as perguntas vão ser muito repetitivas nesse aspecto, e eu te faço a primeira. Tão distante do líder Flamengo nesse momento, que projeção que você faz do Corinthians para o Campeonato Brasileiro? De repente, até por conta dessa distância, você vai administrar mais o Brasileiro e pensar nas outras competições, na Copa do Brasil e Libertadores, que o Corinthians realmente tem mais chances? Olha, eu acho que não dá para fazer esse projeto hoje. É claro que, assim como eu já falei em outros momentos, os jogos eliminatórios nós estamos mais próximos. São menos jogos para ganhar 2 títulos do que resta de todo o Campeonato Brasileiro. Então a gente tem que estar bastante atento nisso. Nosso objetivo enquanto Campeonato Brasileiro é diminuir a distância. É galgar a cada jogo, a cada ponto que a gente conquistar, diminuir as distâncias, a distância para o bloco de cima, consequentemente para o líder também. Então não tem um projeto de valorizar uma ou outra competição hoje mais do que a outra. Nossa, tudo bem? Em determinado momento, né, para ser mais preciso, na volta do intervalo, você mudou o esquema tático do time, né? Tirou ali o René, botou o Jadson e formou uma linha de 4 à frente do Gabriel no meio de campo. Você já disse que o teu projeto, a tua principal ideia é usar o 4-2-3-1, mas o 4-1-4-1 com os 2 principais meias do elenco, né, o Jadson e o Rodriguinho por dentro, também passa a ser uma opção, também é uma coisa que você pode começar com o time titular ou não? O 4-1-4-1 ele sempre foi opção aqui no Corinthians. Desde que o Tite estava aqui, ele foi opção. Eu acho que nós temos jogadores extremamente qualificados, com uma ótima leitura tática, que podem se adaptar a várias funções. Hoje eu acho que deu certo. Quando a gente trocou, a gente conseguiu empurrar o Cruzeiro mais para dentro do seu campo, a gente melhorou a nossa posse de bola no terço final do campo, conseguiu... Tivemos algumas situações de contra-ataques sofridos, mas conseguimos o objetivo que era de empurrar o nosso time um pouco mais para frente.
podemos jogar com 2 sem centroavante. Eu acho que tudo isso são formações que a gente já usou e que o nosso plantel nos dá a condição de escolher. Cada jogo a gente, é claro, que prefere ter um esquema que seja sólido, que seja mais seguro, mas eu acho que essas variações, elas ajudam a gente nessa quantidade de jogos que a gente vai ter. Me chamou a atenção você ter começado com o Matias hoje no comando de ataque do time, uma vez que no último jogo ele fez o gol, né? E aí eu fiquei com uma dúvida na minha cabeça. Se o Matias começar hoje, foi mais um prêmio por ele ter disputado bastante na última partida, e aproveitando que era um amistoso, dar mais uns minutos, né, para a estrela, como você disse, né, que ele mostrou que tem, de personalidade, está no lugar certo, na hora certa, ou se é uma posição que está em aberto nesse momento, né, que ele está brigando de igual para igual com o Roger. Não podemos deixar de falar que a gente tem o Jonathan ainda, tem o próprio Danilo que pode jogar nessa função, o Emerson que pode jogar nessa função. Nós estamos muito bem servidos nessa função para poder usar jogadores que jogam com a camisa 9. A realidade, a gente, dentro do nosso planejamento, era que a gente também observasse ele jogando com a equipe que estava mais rotinada, contra também uma referência de defesa mais treinada do adversário. É muito importante a gente ter esse tipo de observação e o momento é esse. Não pode ser contra o Botafogo. Contra o Botafogo nós temos que tomar as decisões melhores e não as observações. Tudo bem, Loss? Tudo bem. Passados esses 3 amistosos que você fez agora, que avaliação que você faz, pensando na avaliação do jogo, dos jogadores, qual a avaliação que você tem final aí? E uma segunda pergunta também sobre o Cássio, a importância do retorno dele para você, para o time. A avaliação do período de treinamento eu acho que é muito positiva. Independente de olhar para os resultados que os jogos apresentaram. A gente conseguiu mostrar as ideias, os atletas têm dentro das fases do jogo cumprido aquilo que nós temos como ideia de equipe. A equipe tem se portado bem, mostrou que assimilou o que foi treinado. Então acho que o balanço desse período ele é muito positivo. Em relação ao retorno do Cássio, é um jogador que esteve na Copa do Mundo, um jogador que é referência no Corinthians, né? É um retorno extremamente importante para a gente, por isso e a gente optou por já colocar ele nesse retorno. Boa noite, rapaziada.